Olá, muito boa noite para todo mundo. Arranchada no coração da Chapada, já descansada do serviço com mestiço, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV tem a satisfação de receber os companheiros boiadeiros aqui na Roda da Fogueira e já anuncia o começo da nossa lida novidadeira com a recitação da prosa brideira do dia. Nesta sexta-feira, dia 8, fez 34 dias que a porteira da China foi fechada para a carne bovina brasileira. E o resultado é uma verdadeira desgraça pelada para o companheiro boiadeiro e para a amiga fazendeira que ganham a vida nessa lida de criar, engordar e vender boiada. Mas além da paulada, que foi a suspensão da exportação para o nosso maior freguês lá no estrangeiro, a demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro está afundando mais ligeiro do que martelo caído no rio, por motivo de falta de dinheiro e queda no poder aquisitivo do trabalhador brasileiro. Com esse desarranjo na economia, a previsão do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é de que este ano deve terminar com uma dolorida queda de quase 14% no consumo interno, comparando com 2019, que foi o último ano antes da pandemia, né? Sem poder vender nada para o mercado chinês, a precisão de boiada terminada no frigorífico encurtou mais depressa do que calça rancheira feita de brim vagabundo depois da primeira lavada. E a consequência disso, conforme já é da sabedência de todo mundo, foi que o valor da arroba afundou na nossa praça boiadeira. De acordo com o acompanhamento da Scott Consultoria, no primeiro dia de trabalho depois do fechamento da exportação, que foi o 6 de setembro, o boi gordo de São Paulo valia R$ 305,50 para pagamento a prazo e livre do Fundo Rural. Nesta sexta-feira, que acaba de ser vencida, a cotação fechou em R$ 276, com um despencamento de nada menos que R$ 29,50 neste período considerado de pouco mais de um mês. Para a cadeia produtiva da carne brasileira, está difícil aceitar essa demora de agora, principalmente porque, segundo o entendimento oficial da OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, a falsa vaca louca não representa risco para a população nem para os rebanhos em geral. Mas assim mesmo, de todos os compradores de carne do Brasil, a China é o único que exige a suspensão automática da exportação quando aparece algum animal nessa condição. Além disso, o governo chinês só aceita comprar da gente animais com no máximo 30 meses de idade, justamente porque a manifestação atípica da doença acontece exclusivamente no gado muito erado. Considerando que eles não fazem estas mesmas exigências para nenhum outro dos seus fornecedores, a conclusão, então, é de que não dá para esperar da China nenhuma bondade nem boa vontade para resolver logo esta situação. Para dar seguimento na função e atender à precisão de garantir o fornecimento dos insumos pecuários de maior consumo para o fazendeiro brasileiro, a gente faz agora a apresentação do noticiário a respeito do caso que está sendo passado neste mercado. Bom, começo destacando o cenário de baixa, né, nessas primeiras semanas, os primeiros dias agora de outubro, né, não muito diferente do que a gente viu em setembro. Então, um mercado entre estabilidade, a queda aí, dependendo da praça. Na região de Campinas, a referência entre R$ 93 e R$ 94 por saca de 60 quilos, frente a negócio em até R$ 97 verificados em meados do mês anterior, né? Então, o mercado recuando, os preços recuando aqui no país, em função dessa maior disponibilidade com a colheita da segunda safra concluída e também com uma pressão de baixa maior no mercado internacional, com o avanço da colheita nos Estados Unidos, que devem colher aí pelo menos 20 milhões de toneladas a mais, segundo dados do USDA, na comparação com a safra passada. Então, o mercado pressionado para baixo, os pontos de atenção agora são o clima, né, pensando na semeadura da safra de milho de verão, primeira safra, principalmente no sul do país, no centro-sul, e também na soja de verão, já pensando na janela de plantio do milho de segunda safra, lá no primeiro semestre de 2022, né? Então, destacando aqui a questão do clima, em termos de chuva no Brasil Central, região centro-oeste, sudeste, o cenário foi melhor nesses primeiros dias agora de outubro em relação a setembro, né? Então isso permitiu com que os trabalhos avançassem em um ritmo melhor, mas a gente segue aí monitorando o ritmo dos trabalhos e o desenrolar também da semeadura da safra 2021-22. E com relação às expectativas, por curto prazo a gente tem ainda o viés de baixa, né, em função dessa maior disponibilidade interna e também o vendedor com uma maior intenção em negociar nas últimas semanas, colaborando com os preços mais frouxos aqui no mercado brasileiro. Além do clima que eu falei, a gente segue atento ao câmbio, né? A gente viu
nesses primeiros dias de outubro, em alguns momentos aí de valorização mais forte da moeda norte-americana frente ao real, a alta do dólar dando aí pontualmente sustentação aos preços do milho, das commodities agrícolas de maneira geral, né? Então o clima e o dólar, e também pensando aí no desenrolar da safra brasileira 2021-22, são os principais fatores de atenção, mas no curto prazo a gente deve seguir com o mercado mais frouxo, andando de lado, e quedas nos preços não estão descartadas. Por hoje é isso aí, pessoal, um abraço a todos e até a próxima. Prestando atenção no andamento do relógio da parede e no avançamento do tempo, agora está na hora de matar a sede da boiada, mas esta parada vai ser ligeira e é já que a gente vai voltar para retomar a nossa lida novidadeira. Muito mais do que ser mais uma palavra da moda, a sustentabilidade está ajudando o fazendeiro a aumentar a produtividade do seu rebanho e a melhorar a rentabilidade da atividade. Pois então, para saber o que é que tem de novidade nesse terreiro, a gente chama agora para participar da função o companheiro apresentador e jornalista Pedro Costa. O assunto do momento é sustentabilidade, aumentar a produtividade em menos área. Um cenário desafiador da pecuária que tem feito muitos pesquisadores elaborarem estudos sobre o tema. Na entrevista de hoje, vamos mostrar um protocolo inédito no Brasil chamado carne baixo carbono, ou Low Carbon Brazilian Beef, que permite aumentar a lotação no pasto com sustentabilidade. Sobre esse assunto, eu converso com a Márcia Silveira, ela é zootecnista e pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, que fala com a gente direto lá do Rio Grande do Sul. Oi, Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda ao Terra Viva DBO na TV. Olá, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade em poder estar aqui hoje falando um pouco com vocês sobre esse protocolo inédito. A gente que agradece. Márcia, o que é esse protocolo? Bem, o protocolo Carne Baixo Carbono, ele trata de ele é um dos protocolos dentro da plataforma ABC, né, da agricultura de baixo carbono, agora, né, estendida como agricultura ABC+, né, agricultura baixo carbono, que foi estendida, né, para estudos até 2030. E ele trata de um conjunto de práticas, conceitos que trazem esse enfoque de sustentabilidade, né, na sua adoção, por exemplo, numa recuperação de pastagem degradada, no uso de integração lavoura-pecuária. Então, a adoção de tecnologias e de práticas que, com o enfoque, né, de diversos componentes do sistema, sendo eles o componente solo, planta e o animal, no conjunto, levam a maiores produções, e sendo essas produções dentro de uma lógica de sustentabilidade. Muito interessante, né? Em quais sistemas vocês acompanharam o desenvolvimento desses animais? Então, nós tivemos a oportunidade de fazer uma validação desse conjunto, né, de conhecimentos técnicos científicos em um ambiente de fazenda, que fica na região do Mato Piba, divisa entre 3 estados, né, que é a Bahia, Goiás e Minas Gerais. É uma região extremamente desafiadora de solos arenosos, né, então solos muito sujeitos, né, à degradação. Então, que precisa realmente de incorporação de matéria orgânica para ter, né, sustentabilidade e se tornar produtivo. Então, numa fazenda chamada Trijunção, que trabalha com recria e terminação de bovinos, né, Nelore. E esse protocolo ele foi implementado em 2019 e a gente tem tido, então, a oportunidade de fazer validação de estudos relativos ao acompanhamento, né, de questões de solo, no que diz respeito à fertilidade, bem como carbono no solo, a estudos relativos ao crescimento e desenvolvimento da pastagem e o manejo associado a ela, um sistema, nesse caso, né, da fazenda em questão, rotacionado, um pastejo rotacionado, tendo aí as orientações do momento de entrar e de retirar o gado, né, que é específico para cada planta forrageira, para a gente realmente ter o melhor uso, né, dos nossos sistemas de produção animal a pasto, vinculado aí ao monitoramento do desempenho dos animais, né, que é realmente lá no final o que vai remunerar o sistema. Então, é dentro dessa lógica de recria e terminação de animais numa fazenda em solos arenosos, trabalhando com essa lógica da sustentabilidade. Ou seja, cenário extremamente desafiador. E quais os resultados que vocês chegaram, que eu fiquei curioso?
Então, nós temos resultados bem interessantes. Primeiramente, antes de eu entrar nos resultados, eu gostaria de falar, né, que esse protocolo ele se soma a um protocolo que já está, né, vigente, que é o do carne carbono neutro, que engloba um componente florestal, né, na sua lógica de funcionamento, inclusive tendo já a comercialização de carne dentro da lógica do carne carbono neutro. Então, essa é a primeira, no caso do carne baixo carbono, é a validação em ambiente de fazenda das diretrizes do protocolo que está para ser finalizado e ser disponibilizado, né, para uso dos produtores. E os resultados que a gente obteve nesse primeiro ano de condução e agora nós estamos fechando o segundo ano de produção hoje, na Fazenda Trijunção, os animais foram pesados para embarcar para o segundo abate experimental, tá? Fechando esses 2 anos, e o que a gente tem observado é o seguinte: nós fizemos a comparação de animais sendo conduzidos numa lógica, né, das diretrizes do carne baixo carbono, nos componentes que eu falei para você, de monitoramento de solo, de planta e de animal, contra um padrão, né, na lógica de manejo extensivo, sem adubações, sem realização de correção de solo e com um manejo, né, que não necessariamente é balizado por altura. Então nós fizemos esse contraste, né, e o que a gente observou é que com ajustes pequenos, né, dentro do que é preconizado como bom manejo para as pastagens, então de monitorar a fertilidade do solo, de repor minimamente o que aquele solo está deficiente, principalmente em termos de nitrogênio, fósforo e potássio, né, ou às vezes necessitando algum tipo de correção, a gente consegue elevar o potencial de produção dessas forrageiras. Então a gente não teve em nenhum momento ao longo desses 2 anos forragem deficiente para consumo dos animais, sempre produções para a braquiária lá da região, que no caso é a braquiária Piatã, produções acima de 2.000, 3.000 quilos de matéria seca por hectare, que possibilitava, né, o consumo eficiente desses animais em pastejo, né, levando esses animais a chegarem na condição de confinamento, né, com pesos, né, com grande ganho em termos de pesos dentro do sistema de produção a pasto, permanecendo esses animais por um intervalo mais curto de tempo em confinamento e sendo abatidos, né, esses animais com uma carne do ponto de vista, né, de qualidade macia, com os animais sendo animais considerados jovens até 2 dentes aí, com um bom grau de marmoreio, né, então a gente tendo também um produto de qualidade nessa condução. Associado a isso, a gente observou a questão de carbono no solo dessas áreas, apesar de ser um período ainda relativamente curto, mas nós fizemos uma caracterização de carbono num sistema que é cerrado nativo, nessa área da fazenda que é monitorada sobre um sistema mais extensivo e na área sobre o protocolo CBC. E a gente viu que para a região de solos arenosos, dentro das diretrizes do protocolo, o carbono no solo estava entre médio e alto, já para o que é preconizado como de mitigar as emissões, né? E recentemente a gente fez o segundo, depois de 2 anos de condução, um monitoramento para ver como que está esse carbono nesse solo, né? E em termos de emissão para os animais, tanto do animal individual como por hectare, né, e também por dia, a gente viu que não houve uma diferença em termos de emissão entre o nosso manejo do baixo carbono em relação ao manejo da fazenda, porque eles naturalmente foram fazendo um ajuste e uma melhoria nesse manejo mais extensivo, né, que estava sendo conduzido na fazenda, mas com produções bem mais elevadas. Então, pelo menos assim, 530 quilos por hectare sendo produzidos sob o protocolo CBC, quanto a 199 quilos por hectare de produção na lógica do manejo extensivo, com taxas de lotação de 4,34 A por hectare no manejo sobre a lógica do protocolo CBC, contra 1,83 UA por hectare dentro do manejo extensivo. Então, mostrando que a gente consegue produzir bem mais, né, numa mesma área, mas sem aumentar os níveis de emissão de gases, né? Então, trazendo esse efeito da mitigação. Muito bacana, né? A gente vê um aumento na produtividade, na melhoria também da carne, né? Que isso traz aí um retorno financeiro para o pecuarista lá no gancho, né? Agora, produzir mais em uma mesma área reduz a necessidade aí de novos pastos, né? Esse protocolo pode ser aplicado em qualquer região do país? Sim,
Inicialmente ele foi pensado para a região centro-oeste, né, pegando aí região do Cerrado, mas ele pode sim ser adaptado e utilizado em qualquer região do país. Inclusive, a Embrapa tem um projeto que se chama Plataforma Carne Baixo Carbono, liderado pela Embrapa Gado de Corte, que tem trazido na sua temática a validação desse protocolo em diferentes ambientes, em diferentes biomas. Então, são mais de 17 unidades de referência tecnológica, se eu não me engano, sendo monitoradas a nível de todo o Brasil para validação dessas mesmas estratégias, né, e diretrizes do protocolo, para uso realmente em todo o território nacional. A gente vê isso como um grande potencial em função da nossa produção, ela ainda ser maciçamente realizada a pasto, né? E a maior parte dos sistemas, eles ainda não trabalham com o componente arbóreo ali dentro. Então, a gente vê uma possibilidade de adoção do protocolo CBC em grandes áreas, né, em todo o território nacional. Então, sim, tem essa possibilidade, fazendo pequenos ajustes com a relativa particularidade de cada bioma, cada espécie forrageira, para uso desse tipo de protocolo. Mais uma vez agradeço a sua participação aqui no Terra Viva DBO na TV. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Sustentabilidade. Essa é a pauta de hoje. Sidney, é com você. Obrigado, Pedro. Muito bom. Até a próxima. E seguindo o nosso roteiro costumeiro, agora está na hora de fazer mais um intervalo ligeiro, mas não vai demorar nada para a gente voltar. Aguarde. Estamos de volta e o assunto que está apartado para a gente retomar a função é a nossa Conversa Leilão. Nesta sexta-feira, a partir das 8h35 da noite, o Terra Viva transmite o 62º leilão virtual Comitiva do Pega. E para esticar uma prosa a respeito do evento, a gente está recebendo aqui no nosso arranchamento a visita presencial do Nilton Rezende, que é o assessor do Remate. Nilton, seja muito bem-vindo aqui. Faz tempo que a gente não recebe pessoas ao vivo aqui, então é uma satisfação ter você aqui. Conta pra gente o que vai ter nessa oferta. Satisfação muito grande, viu, Sidney? Muito Obrigado. grande, é um prazer estar aqui. Sidney, é um leilão onde a gente sempre busca trazer dentro de todos os comitivas do Pega até hoje, mulas de patrão. A gente traz várias mulas de patrão. Nessas mulas de patrão, a gente procura trazer variação de pelagens, porque isso é muito importante, né? Nós temos alguns lotes de éguas paridas, de jumentos, nós temos alguns jumentos servindo e outros jumentos jovens. E temos alguns lotes aí de jumentas também. Nós temos as jumentas exóticas, animais diferenciados. Igual as imagens estão mostrando aí, Sidney. É um leilão assim que a gente tem já na sua 62ª edição. A gente tem que estar sempre segurando para poder ver se a gente consegue fazer um melhor do que o outro, porque é isso que o nosso público quer, né? E é difícil, porque eu estava vendo as imagens aí da tropa, é uma tropa de primeira mesmo, né, Nilton? A tropa é uma tropa de muita qualidade, de criadores renomados, que isso é muito importante, né? O nome da pessoa é muito importante em cima das informações que são passadas, né, Sidney? Isso a gente preza muito, porque nós temos criadores aí renomados e isso é muito importante para o respaldo do leilão. Sem né? dúvida. Tanto das mulas como dos jumentos e tudo. Qual que é a condição de pagamento, Nilton? São 50 parcelas, sendo 25 duplas, né? 2 anos para pagar. Uma coisa importante, muito importante, nós temos o frete solidário. Hoje eu ainda estava conversando sobre isso. O frete solidário ajuda demais, né, a aquisição dos animais. Então a gente procura facilitar ao máximo a vida do nosso cliente comprador. Muito bom. O Nilton, queria dar os parabéns para vocês pela seleção da tropa. Efetivamente animais muito bonitos, né, muito interessantes. A gente vai acompanhar aí na medida do possível, com certeza vamos ver coisa muito boa nessa pista. Bom trabalho e até daqui a pouco. Muito obrigado, Sidney. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Satisfação receber você aqui. Boa até noite. a próxima. Com a ponteira da boiada já chegada no retiro da Engazeira, onde tem uma aguada bem na beira da estrada, a gente vai fazer uma parada ligeira, mas retoma ali da marchadeira em instantes para prosear a respeito do caso que está sendo passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Sem receber nenhum sinal da China e sem saber quando a exportação de carne bovina vai voltar ao normal,
A cotação da arroba está derretendo igual sorvete fora da geladeira e a situação é muito grave na nossa praça boiadeira. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Atravessando a Pinguela com cuidado e passando para o outro lado do Corguinho, a gente pega agora o caminho do mercado para assuntar e contar aos companheiros o caso que se passou com o boi gordo e o que foi que determinou a variação da sua cotação. E sem mais enleios nem devorteios, o que tem para ser contado é que, sem ter nenhum sinal de que a China possa reabrir a sua porteira para a carne bovina brasileira, a situação atual da nossa praça boiadeira já é muito grave e continua piorando, com o mercado enfrentando uma forte tempestade que ameaça abalar o alicerce da atividade. E enquanto o setor exportador está amargando um prejuízo brutal com a suspensão dos embarques aqui no nosso próprio terreiro, o consumidor brasileiro está sendo obrigado a ficar alongado do balcão do açougue por motivo de absoluta falta de dinheiro. O resultado foi que nesta sexta-feira, que foi a jornada fechadeira da primeira semana do mês, o valor da arroba despencou de vez com o balanço do dia da Scott Consultoria, registrando mudanças nas cotações em 30 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E em todas elas o preço caiu. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi foi derrubado para R$ 276 a prazo e livre do fundo rural. No noroeste do Paraná, o macho voltou para R$ 284,50 e a fêmea para R$ 269. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi desceu para R$ 274 e a vaca para R$ 264. Na região norte, o macho está por R$ 283,50 e a fêmea por R$ 273. No sul do estado, o boi piorou para R$ 281,50 e a vaca para R$ 270. No Triângulo Mineiro, o macho já não vale mais do que R$ 263 e a fêmea de R$ 254. No sul da Bahia, o boi desandou para R$ 280,50 e a vaca para R$ 278. No oeste baiano, o macho caiu também para R$ 280,50. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi se desvalorizou para R$ 262 e a vaca para R$ 260 redondos. No sul goiano, o macho sai a R$ 263 e a fêmea a R$ 255. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi desguaritou para R$ 275. Em Dourados, o macho escorregou para R$ 273 e a fêmea para R$ 266. Em Três Lagoas, os preços novos são R$ 273 para o boi e R$ 258 para a vaca. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho vale no máximo R$ 263 e a fêmea R$ 256. No norte do estado, o boi foi cortado para R$ 270 e a vaca para R$ 261. Na região sudeste, o macho está por R$ 261 e a fêmea por R$ 257. No sudoeste mato-grossense, o boi foi achatado para R$ 267 e a vaca para R$ 258. No sudeste da Rondônia, ninguém paga mais do que R$ 264 pelo macho e R$ 256 pela fêmea. Em Marabá, no Pará, o boi foi rebaixado para R$ 268 e a vaca para R$ 263. Em Redenção, o macho recuou para R$ 266 e a fêmea para R$ 261. Em Paragominas, o boi descambou para R$ 274. No norte do Tocantins, a oferta menos ruim é de R$ 268 pelo macho e R$ 261 pela fêmea. No sul do estado, o fazendeiro está pegando pelo boi só R$ 271 e pela vaca R$ 266. No Espírito Santo, o macho está sendo falado a R$ 291,50 e a fêmea a R$ 283,50. Nas Alagoas, o boi variou para R$ 290,50. No oeste do Maranhão, o pecuarista já aceita pelo macho R$ 274 e pela fêmea R$ 258. No oeste de Santa Catarina, o boi se largou para R$ 312 e a vaca para R$ 278. Em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, o macho afundou para R$ 9,95 o quilo vivo ou R$ 298,50 por arroba. A fêmea passou para R$ 9,05 o quilo ou R$ 271,50 por arroba.
Outro dia, lá na venda da freguesia, o Valdeci contou que pegou um saci que estava todo gabola ali no baixio do rio Taquaral e agora está recriando o tal fechado numa gaiola, sem a carapuça encarnada, que é para o coisinho ficar mais amansado. É verdade mesmo que essa raça de criação, saída lá dos fundos do sertão, é danada para arrumar confusão e está no mundo só para fazer reinação. Mas eu acho que prender é crueldade, até porque ele chegou aqui bem antes da gente, desde o tempo de muito antigamente. E nesses tempos em que o povo estava fazendo importação até de assombração estrangeira, a gente resolveu levantar a bandeira e fazer a louvação da legítima cultura sertaneja brasileira, contando essas histórias trazidas lá do fundo do sertão, no meu novo livro, O Versinhos de Caipira, Inteirou os Quatro, que já está à disposição dos companheiros e companheiras do Brasil inteiro. E depois de ter contado as novidades e renovado a nossa amizade, a comitiva agradece a atenção recebida e a oportunidade de ter feito aqui esta reunião e anuncia a despedida, deixando já prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo, um bom feriado e até lá então.